Boa tarde, meu nome é Norma, atuo há muitos anos na área de habitação e vou apresentar para vocês um pouquinho da história da Sonotécnica, das áreas em que ela atua, e depois passo a palavra para a Heloísa, que vai falar especificamente sobre o trabalho desenvolvido na parte de laudos. A Sonotécnica é uma empresa de projetos e consultoria, atua em várias áreas, né, desenvolvendo serviços de gerenciamento, de projetos, supervisão, estudos de viabilidade, entre outros serviços. A gente atua em várias áreas, na área de transporte, energia, saneamento, meio ambiente, habitação e urbanização, que é o foco do trabalho que a gente vai apresentar hoje. É uma empresa fundada em 1954, extremamente consolidada, com mais de 60 anos de atuação de engenharia no Brasil e em vários países do mundo. O desafio que a gente tem, especificamente na área de habitação social, melhorar os processos, ganhar agilidade e produzir com mais eficiência a melhoria das famílias que moram nesses locais. Falar em habitação social, como foi dito aqui no início, é uma questão muito delicada, né, e difícil, porque o desafio no país é muito grande, a necessidade e os números são enormes, né. Quando a gente fala em urbanização de favela, as dificuldades são muito maiores, porque você implanta as obras enfrentando ou atuando em conjunto com o dia a dia das famílias que moram nesses locais. O levantamento de dados é muito complicado, porque as ocupações são muito densas e as dificuldades para levantamento topográfico, obtenção de dados geotécnicos, são muito complicados. E o trabalho que a gente desenvolveu agora é um trabalho para auxiliar a gente na elaboração de laudos de indenização, que é um produto hoje da Prefeitura de São Paulo, que faz uma indenização para as famílias, pelas benfeitorias que elas construíram ou nas áreas ou nos locais onde elas estão morando, o que exige da gente um levantamento dessas moradias para calcular qual o valor dessa indenização. Então, o trabalho que a gente desenvolveu é através da modelagem e de um levantamento mais eficaz para produzir mais rápido esses laudos, retirar as famílias da área de risco e liberar as áreas para a execução das obras de infraestrutura. Eu vou passar a palavra para a Heloísa, que vai detalhar um pouquinho o trabalho feito. Boa tarde a todos, eu sou a Heloísa. Eu queria mostrar um pouquinho essa realidade que a Norma estava falando das favelas. Vocês veem que esse aí é um trecho do Antonico, de Paraisópolis, é uma área extremamente adensada, verticalizada, você quase não vê as informações que estão embaixo, porque uma habitação é grudada na outra. Essas aqui são as informações que foram levantadas com um voo de drone. Após o voo de drone, foi feita uma modelagem dessas edificações de todo o trecho do Antonico, usando também uma série de inovações como o Dynamo, para você conseguir pegar a cota Z dos telhados, para você conseguir verticalizar isso no InfraWorks. E essa é uma representação do InfraWorks, de todo o trecho do projeto, marcando e colorido, aí, destacando as fases de intervenção do projeto. Então, o córrego Antonico, né, que está sendo feita a drenagem hoje, corta a favela ali do trecho de Paraisópolis do Antonico, está dividido em 6 fases, e essas são as edificações inicialmente previstas a serem removidas. Inicialmente previstas porque, às vezes, uma edificação está apoiada na outra, às vezes uma edificação precisa ser removida porque inicialmente não foi prevista, mas chegando em loco estava em risco. Então, essa é uma visão aérea. Só que essa visão aérea ela precisa ser complementada, porque de cima a gente não enxerga tudo. Tem uma série de informações que a gente precisa no campo, tanto das vielas,
que por cima nós não conseguimos observar os caminhos, as vielas que às vezes são tapados pelos telhados das construções, quanto isso que a questão que a norma levantou, de agilidade no processo, agilidade e precisão, né, porque nós temos que seguir as normas da CAJUFA, do IBAP, de laudo de avaliação, e precisamos garantir que isso seja adequadamente levantado. E isso, num processo de autoconstrução, é bastante complexo, porque nem sempre as paredes são ortogonais, nem sempre as edificações são edificações que sairiam da prancheta de um arquiteto, de um engenheiro. Então, um dos testes que nós fizemos foi com a trena Leica. Então, ela é conectada ao AutoCAD Mobile, e nós conseguimos, demora um pouquinho mais em campo, você vai medindo, vai passando no tablet já a planta desenhada, então precisa de 2 operadores, ele leva um tempinho em campo, mas você já sai com o produto pronto, você não tem um trabalho depois do desenhista ter que passar limpo o projeto da planta, né? E consegue enxergar melhor os... Aqui não sei se vai ligar o videozinho. Como é que faz para ligar o vídeo? Opa, volta. Se eu volta, como é que liga o vídeo? Esse aqui foi a aplicação do scanner ZEB Horizon, na parceria com a CPE, né? Então, nós tentamos buscar essas informações de forma mais precisa, né? Esses ângulos dessas paredes que não são retas. Eu queria que passasse do lado da viela, que não está indo. E mesmo o caminhamento nas vielas, para a gente ter essas informações. Aqui acho que dá para ver a viela um pouco melhor. Esse é o equipamento da Leica BLK2Go, né, da parceria com o Construtivo. Então, você vai vendo o caminhamento, a rapidez que você tem para fazer esses levantamentos, que normalmente seriam feitos por um levantamento topográfico das vielas, né, e mesmo do interior das edificações. O único porém dessa técnica, né, porque a nuvem ela é um arquivo bastante pesado, ela precisa de uma máquina potente para ser processada, não é qualquer um que opera e sabe lidar com esse tipo de informação. Então, a partir da nuvem é traçada uma seção paralela ao solo, e a partir disso são feitos vetores. Então, a gente fez algumas comparações, principalmente as edificações que tinham paredes mais tortas entre um método e outro. Alguns ficaram bem próximos à nuvem de prontos, e a prancheta, ali naquele segundo de casos, ficou bem parecido. E aqui, comparando os 3 métodos, e há uma pequena diferença de metragem entre cada um deles, né, com o levantamento tradicional de prancheta, no aplicativo móvel e na nuvem de pontos. Então, assim, em questão de tempo, hoje tem uma equipe que consegue fazer esse levantamento de forma rápida, precisa, mas e aqui um pequeno porém da nuvem que às vezes a gente precisa ter cuidado, porque como ela tem muita informação, as edificações, ele pega na nuvem de pontos móveis, até a blusa que estiver pendurada na cadeira, ela pode aparecer na nuvem de pontos. Então, o processamento, a gente ainda não conseguiu automatizá-lo 100% para esse tipo de edificação. Há outras edificações que o processo de automatização das plantas sai um pouco mais interessante. Mas, a nossa conclusão, comparando os métodos aplicados, né, que o laser ele é muito interessante quando você tem rapidez no campo, principalmente imaginando que você está entrando nas unidades familiares, está, de certa forma, ingressando no seio de uma família, ela tem a vida dela ali que precisa tocar a vida, né? Então, você faz isso de forma bastante rápida. Entretanto, ele leva um pouquinho mais de tempo de processamento no escritório. O desenho na prancheta no aplicativo móvel, a vantagem é que ele demora um pouquinho mais, a desvantagem é que ele demora um pouquinho mais no campo, mas a vantagem é que você já sai com ele pronto para inserir no seu laudo de avaliação, com a metragem também bastante correta, né? Então, a melhor técnica é a técnica que está... Mas qual a sua necessidade? Você tem necessidade de rapidez em campo? Você tem uma área de risco que você precisa ir rápido? Então, o laser seria uma solução mais interessante. E daí, hoje a Sondotécnica está montando o seu Tech Lab, né, um laboratório de tecnologia, né,
e temos parcerias com universidades, estamos desenvolvendo apps móveis para aprimorar os levantamentos de favela, ainda é um processo bastante em construção, né? E os próximos passos incluem a utilização de inteligência artificial para a vetorização dessas edificações. Eu acho que é isso. Não sei se a Norma quer algo a acrescentar. Obrigada.